abençoe a cada um de nós, que o Eterno abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui, também aqueles que nos acompanham, porventura, né, pelo Facebook. A paraxá que a gente vai estudar hoje é a paraxá Vajilar, mas antes da paraxá eu gostaria de convidar os irmãos aqui presentes, também aqueles nossos amigos do Facebook, para fazer uma tefilá rápida, para a gente entrar no estudo dessa tarde. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, mais uma vez eterno, estamos aqui neste lugar que o Senhor tem nos preparado para fazer aquilo que concerne a tuas vontades, eterno. Te agradecemos por estar aqui, por fazer parte desta tão grande verdade, desta palavra, da Torá, por conhecer, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de conhecer a tua palavra, estudar a tua palavra e pôr em prática, se assim for, da tua vontade. Abençoe aqueles que vieram até aqui, tiraram o seu tempo também, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a todos aqueles que o Eterno possa abençoar a cada um, dando para cada um também o grande desejo de fazer a tua vontade, Eterno, para um dia também nós estarmos dentro do teu Olam Rabá, dentro do teu reino, aquele reino, mundo vindouro, onde está preparado, como disse Yeshua, desde a fundação do mundo. Te agradecemos por tudo, abençoe, esteja conosco ainda também no decorrer e continue, Eterno, nos abençoando. O que nós te pedimos, te agradecemos, Bishem, Yeshua, Hamashia, e digamos amém. Mais uma vez, então, saudando a todos com Shabbat Shalom, Paraxá, a continuação da paraxá da semana passada, né, Vayetze, e a paraxá dessa semana, Vaishlar, que é a continuação da história de vida do nosso patriarca Yaakov, né? Yaakov, Jacó, ele tem, nós vamos ver aqui nessa porção de hoje, uma história de vida bem, até conversava ali fora, um enredo, né? Praticamente é uma novela, um enredo, uma história bem complexa, cheia de muitos problemas, até podemos dizer assim, parecido com muitos problemas que é vivido no mundo, né? Onde a gente vê, por exemplo, briga de família, pessoas que brigam com parentes, com irmãos e ficam de mal, enfim. Mas a paraxá vai mostrar que Jacó, quando ele volta para casa, ele tinha uma preocupação, vai mostrar nessa porção de hoje. Ele tinha uma preocupação que era a preocupação de, quando encontrasse com seu irmão, o que seria? Né? Esta era a preocupação de Jacó. A pergunta que não cala, irmãos, é o seguinte: por que Jacó se preocupava tanto com o que o irmão pensava sobre ele? Por que Jacó estava tão preocupado com o encontro dele com seu irmão? Então nós vamos ver que Jacó, na verdade, ele queria uma reconciliação. É isso que a gente vai ver na paraxá de hoje. Ele queria uma reconciliação. E a gente sabe, irmãos, não sei, principalmente quando é problema familiar, entre irmãos de sangue, como a gente vai ver nessa porção hoje, que uma reconciliação é uma melhor saída para a gente viver em paz, né? Para a pessoa viver na paz, para a pessoa ter o resto da sua vida tranquilidade, sem carregar para o túmulo aquele sentimento de culpa, né? Que não resolveu a sua vida, que não resolveu o seu problema de família. Nós já vimos, por exemplo, que já aconteceu que algumas pessoas morreram, né, faleceram, e não tiveram ali a chance, a oportunidade de reaver, né, o bem maior que é a paz, né, a shalom com aquele seu familiar. Por exemplo, filhos que morrem, né, e às vezes não se reconcilia com irmãos, filhos com pais, pais com filhos. Isso é muito triste. Jacó tinha essa preocupação, até porque nós vamos ver na paraxá que Jacó, de uma certa forma, ele se sentia culpado também, né, de tudo que tinha acontecido. Nós, semana passada, falamos aqui que, embora Jacó era um homem justo, nós vamos ver na porção, né, ele cometeu alguns deslizes. Até nós conversávamos ali fora que, ao primeiro ver, por exemplo, as pessoas olham para Jacó, vão dizer assim: mas ele
ele poderia ter feito diferente. Poderia ter sido diferente a história, mas não foi. Por quê? Talvez não tivesse uma outra forma de resolver isso, né? Como queria ficar com a bênção, por exemplo, que Isaac ia dar para o irmão, como é que ele ia ficar com essa bênção? E como que ele faria para que essa bênção chegasse até ele? Então, a gente não vê, por exemplo, na paraxá de hoje, uma saída para Jacó, a não ser que ele fizesse aquilo que a mãe dele pediu que ele fizesse. E há quem diga também que o Eterno poderia ter feito diferente também. O Eterno poderia ter deixado Jacó nascer primeiro, então estava tudo resolvido, né? Ele era o primogênito, mas não foi assim. O Eterno, ele trabalha por caminhos que a gente não consegue entender e que muitas vezes também o Eterno permite que a gente use caminhos também que não são muito bons. Mas que esses caminhos vão trazer muitos problemas que a gente vê na paraxá. Por exemplo, nós vimos na paraxá passada, da semana passada, e a outra, que Jacó, ele engana o pai, né? É isso que ele faz, né? Ele engana o pai e, ao mesmo tempo, ele astutamente tira também a bênção que era para Esaú, né? Que, na verdade, Deus não tinha dado para Esaú, Deus tinha dado para Jacó. Então, Jacó se aposta da bênção e ele precisou que o próprio pai abençoasse ele. Nós vamos ver aqui agora. E agora, quando chega nesse momento, depois de ele passar 20 anos na casa de Labão, chega no momento dele encontrar Esaú, nós vamos ver na porção a angústia de Jacó. A Torá chega a dizer que Jacó tinha medo. Por exemplo, se eu fizer alguma coisa para alguém, um mal para alguém, né, e eu sei que a pessoa é vingativa, eu tenho que ficar com receio mesmo, né? Por exemplo, talvez Jacó sabia o irmão que tinha, conhecia a personalidade do irmão, e sabia que talvez Esaú era um homem, sim, perigoso, né? A gente vai ver. E alguém pode dizer assim, mas como é que pode? Ele era perigoso, mas aqui nessa paraxá vai ver que ele chorou, ele abraçou Jacó e chorou. Mas antes disso acontecer, teve todo um enredo, né? Jacó teve todo um preparo, até presentes. A gente vai ver que Jacó preparou para Esaú, para abrandar a ira de Esaú. E parece que deu resultado, né? Paraxá conta. Então tem uma foto ali, naquela foto a gente vê, por exemplo, os dois, né? Jacó e Esaú conversando, está o texto da paraxá, tá? Aí botei uma outra foto ali, Jacó, mais uma vez, Esaú, com seus filhos, seus parentes, enfim, é só para a gente ter uma noção, tá? Então, começa no verso 4, dizendo, enviou mensageiros à sua frente, Esaú, ao seu irmão, à terra de Seir, ao campo de Edom, e ordenou-lhe, dizendo, assim direis a meu senhor a Esaú, assim falou o Senhor a servo Jacó, com Labão morei e demorei-me até agora. Então ele estava explicando, eu estive lá com Labão. Tá? Então eu trouxe algumas informações, digamos assim, judaica, tá? Até mesmo do Talmud, algumas coisas, só para a gente entender algumas coisas que talvez a gente não consiga, né, entender. Por exemplo, ali diz que a palavra Vaishlar é o nome dessa porção, dessa paraxá, tá? Porção semanal da Torá. No ciclo, e a sua tradução do hebraico é, como está ali, ele enviou ou enviou, referindo-se à ação de Jacó em enviar mensageiros presentes para seu irmão, Esaú, como descrito aqui nessa porção de Gênesis. Esta paraxá narra eventos cruciais como o reencontro de Jacó com Esaú, que a gente vai ver aqui, a luta de Jacó com o anjo também, que é uma outra coisa narrada nessa paraxá, que resulta em seu nome ser mudado para Israel. Essas três coisas que a paraxá vai apresentar, irmãos, o reencontro de Jacó com Esaú, a luta de Jacó com o anjo e o nome de Jacó mudado, vai ser principalmente a história que vai ser contada aqui. Claro que tem mais algumas coisas, por exemplo, tem o nascimento um dos filhos de Jacó, né, que era Benjamim, vai falar aqui, né, Biniamim, e a morte de Raquel também fala nessa paraxá, né, fala da morte de Raquel também, Mas eu peguei alguns pontos mais, digamos assim, mais falados. Por quê? Porque eu quero falar para vocês, por exemplo, que esse encontro de Jacó e Esaú, tá? Como eu falei no começo, foi para que Jacó se sentisse bem. Jacó se sentisse, digamos assim, se sentisse
que conseguiu resolver o problema com Esaú. A gente sabe que quando a gente faz o mal para alguma coisa que a gente faça com uma pessoa que pode ser considerado mal, né? Só se resolve como? Como é que se resolve? Com perdão. É o que aconteceu ali entre eles, né? Eles se abraçaram. Esaú tinha raiva de Jacó, isso aí está escrito lá na Paraxá, no comecinho da Paraxá, não lembro agora, nós estudamos lá, não era a Paraxá de Vaitse, ou é antes um pouco, né? Acho que é Vaitse mesmo, né? E fala, por exemplo, da intenção de Esaú de matar Jacó. Então, a pessoa só tem vontade de matar quando ela está com muita e muita raiva, né? Agora, a questão é, se Esaú tinha vontade de matar Jacó, né, ele não teve oportunidade, porque Jacó fez o quê? Fugiu. Jacó foi embora, né? Então ele não teve a oportunidade. Ele estava esperando que o pai morresse, mas ele também não sabia que o pai ia demorar tanto assim para morrer, né? E ele até disse, depois que meu pai se for, eu vou vingar, né? Fazer vingança. Então, a questão é, será que de repente o Eterno abandonaria Jacó, né? Deixando o seu irmão fazer vingança? Tudo isso aí a gente vai, né? A luta, por exemplo, de Jacó com o anjo, que a gente viu, vai ver nessa porção aqui, também é interessante, porque você pode ver, por exemplo, quando Jacó estava lutando com o anjo, uma das coisas que Jacó pediu para o anjo é o quê? A bênção. A mesma coisa que ele chegou para o pai dele e disse que era a bênção. Então, a questão é, por que a bênção é importante? A bênção do Pai, a bênção do Eterno, por que ela é importante? Porque sem a bênção do Pai, sem a bênção do Eterno, a vida da gente é levada pela nossa própria conta. Nós não vamos ver que a Paraxá vai mostrar hoje que Jacó sempre se preocupava, né, se o Eterno estava satisfeito com ele. Nós vamos ver até quando ele monta um altar, né, lá em Betel, vamos ver depois na frente ali, ele monta o altar e manda que eles se livrassem dos ídolos, das imagens. Porque quando eles passaram por Shechem, a gente vai ver que o povo que estava com Jacó, acabou levando algumas imagens. E isso, Jacó sabia que isso ia atrapalhar a vida deles. Sabia. Então ele pediu para tirar. Isso nós vamos ver também. E a mudança do nome. Gente, não vê a mudança do nome. A mudança do nome ela é muito importante. Eu não sei, por exemplo, nós temos visitas que nem a Rose e a mãe, né? A dona Carmen, né? É isso, né? Dona Carmen, ainda não escolheram nomes hebraicos ainda, né? Não ainda, né? Então, por exemplo, cada um de nós que estamos aqui já escolhemos um nome hebraico. A gente não registra, é claro, né? Mas tem gente que registra. Mas, se der para registrar, eu conheci, por exemplo, lá em Curitiba, um casal que, agora recentemente, que eles foram lá no cartório e trocaram o nome no registro mesmo, né? Tiraram o nome em português e colocaram o nome hebraico. Dá para fazer, mas é uma burocracia, né? Então, por exemplo, meus filhos nasceram no nome hebraico, tem outras crianças que nasceram com o nome hebraico aqui. E quando se troca o nome, que nem aconteceu com Jacó, porque Jacó tinha um outro nome, né, que era Jacó e Jacov, quando se troca também de vida. A gente vai ver isso. Se muda de vida também, tá? Agora, as nossas crianças, quando nascem com o nome, por isso que é bom a gente escolher qual é o tipo de nome que vai colocar, porque o nome tem um poder, tem uma força. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim, Jacó disse, coloca o nome dele, não foi a esposa, né? Benoni. Você lembra o que significa Benoni? Vocês lembram? Filho da minha dor, acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui no finalzinho, quase no finalzinho, né? Deixa eu ver aqui, não lembro onde é que está agora. Está aqui. Filho da minha dor, está entre parênteses aqui, né? E ele não aceitou esse nome. Jacó, não, esse nome aí, não. Por que ela queria esse nome? Porque ela sofreu para ter aquele filho. Né? O parto dela foi difícil, então ela disse, filho da minha dor. Mas Jacó disse, não, esse nome não. Qual foi o nome que ele escolheu daí? Benjamim, né? E aí, por quê? Porque Benjamim já tem um outro significado. Aí vocês vão ver lá que é um significado já bem mais assim espiritual, não fala de sofrimento, mas fala de bênção, tá? Então, a gente vai ver a troca do nome de Jacó para Israel por um motivo muito sério. Por exemplo, a vida que Jacó levou até ali,
Até que o anjo troca o nome dele até ali, ele levou um tipo de vida que a gente vai ver que foi uma vida difícil para Jacó, porque Jacó sofreu. Né? Primeiro ele teve que enganar o pai, teve que tirar a bênção do irmão, teve que fugir, teve que viver com Labão, 20 anos. Lá com Labão não foi moleza, né? Ele fez um trato com Labão, Labão não cumpriu. E ele foi fazendo outros tratos, Labão não cumpriu. E ele foi sofrendo, e ele foi passando dificuldade. Então, a vida dele como Yaakov não foi moleza. Né? Depois, a vida dele como Jacó já ia começar a ter umas mudanças. Claro que isso não vai impedir que tenha problemas. Né? Até que ele teve problemas depois com a filha, né? Na Parashá fala hoje também, né? Com a Diná. Tá? Bom, vamos lá então. O nome, gente, o nome pode ser lido, está falando do nome de Jacó, porque no hebraico tem raízes, né? Não sei se, por exemplo, eu não entendo muito assim do hebraico, mas eu pesquiso bastante, então, no hebraico tem raízes para os nomes. Então, por exemplo, de onde é que surgiu o nome Jacó? De algum lugar, então existem raízes, tá? Então, a palavra Yashar no hebraico, Yashar el, né? Até no hebraico, a palavra hebraica, que significa o quê? Reto, honesto, honrado, cumpridor da lei, no uso bíblico. Também significa pessoa justa e temente a Deus. Então, os rabinos do Talmud, gente, eles dizem que o nome Yaakov nasceu da raiz da palavra Yashar. Nasceu dessa palavra, tá? Porém, veja bem, nasceu dessa palavra Yashar que tem todas essas qualidades aí, ó, que eu mostrei para vocês ali, ó, tá? Honesto, honrado, porque Jacó era assim, honesto, honrado. Ah, mas e os erros que ele cometeu? Bom, os erros, irmãos, os erros é o seguinte, eu falei para o irmão semana passada aqui, os erros que as pessoas cometem, os erros deixam na mão do Eterno, né? Porque o Eterno sabe. Então a gente não pode, por exemplo, julgar. Se eu fosse julgar, por exemplo, Jacó, se a gente fosse julgar uma pessoa que nem Jacó, vamos esquecer de Jacó, pegar uma outra pessoa de exemplo, que cometeu lá, enganou o pai, até conversava com o Chamacha ele fora, enganou o pai, mas também tirou lá alguma coisa do irmão, furtou alguma coisa do irmão, e você soubesse que essa pessoa tinha enganado o pai, tinha furtado, tirado alguma coisa do irmão, e essa pessoa viesse conversar com você, como que você se sentiria conversando com essa pessoa? Você julgaria essa pessoa como uma pessoa ruim? Você julgaria ela como uma pessoa ruim? Ou você ficaria em cima do muro pensando, bom, não sei da história. O que você faria? Não precisa responder, tá? É só para vocês pensar que o que Jacó fez, tá? Para muitas pessoas foi horrível. Vocês acham que lá no tempo de Jacó e Esaú, quando ele fez ali, que ele enganou o pai, foi lá e fez aquela cena, depois eles viviam em clãs, né? Vocês acham que as pessoas que estavam ali, vocês acham que elas achavam certo o que Jacó fez ou errado? Muitos achavam errado, tá? Mas isso não muda, ó, isso não muda, gente, o caráter de Jacó, ou não muda, por exemplo, o que Jacó era. Por exemplo, Jacó era o quê? Uma pessoa reta. Ele fez isso, nós falamos semana passada, porque a mãe dele disse, faz, tem que fazer, porque Deus falou para mim que tu é o abençoado, não é o teu irmão. Faz, eu depois, se o Eterno tiver que cobrar alguma coisa, ele vai cobrar de mim. Jacó pensou, porque a gente vê na Parashá que Jacó não queria, né? Parece que Jacó disse, não, mas ele ficou meio assim, né? Ele não queria, não quero ser o burlador do meu pai, parece que ele falou isso, né? Não quero fazer isso, mas ele, convencido por sua mãe, e a sua mãe falou algo que realmente o convenceu, foi que o Eterno quer isso, ele fez. Mas isso, gente, perante as pessoas, perante os olhos do ser humano, isso é uma trapaça. Vocês entenderam? As pessoas vão olhar como uma trapaça. Por exemplo, se eu fizesse isso, vocês iam achar legal? Não, é uma trapaça. Mas a gente vai ter que entender que Jacó teve que fazer isso. É como se fosse é como se ele não tivesse saída. Como é que ele faria para ficar com a bênção do irmão? Como é que ele faria para ser o primogênito se o irmão era o primogênito? Na verdade, o que Jacó tinha que ficar é com a bênção, né? Porque eu já falei, a primogenitura aqui não é fácil, por exemplo. Como é que eu vou tirar o direito do meu irmão mais velho ser o primeiro filho? Não tem como eu tirar o direito dele, é o primeiro filho e acabou. Mas eu posso tirar a bênção. Se ele não cuidar da bênção dele, ele pode perder a bênção, entenderam? Então, a mesma coisa Saul e Jacó.
Aí diz que a raiz, por outro lado, irmãos, olha, por um outro lado, porque já que a raiz Yachar, que é de onde originou o nome Yaakov, significa reto, honesto, honrado, cumpridor da lei, né? Também significa uma pessoa justa e temente a Deus, que é o caso de Jacó, né? Por um outro lado, os rabinos do Talmud e outros rabinos que entendem hebraico dizem, por um outro lado, Yaakov também pode significar, olha ali, o que pode significar? Tortuoso. Aí vocês vão dizer, mas por quê? Depois nós vamos ver, tá? Porque na própria palavra Yaakov aparece a palavra torto. Eu vou mostrar para vocês a raiz, da onde é que... Yaakov, como é que escreve Yaakov? Está lá, ó, né? Está lá, no hebraico está lá, né? Onde é que está o Yaakov ali no hebraico? Eu me perdi agora. Isso. Mas olha só, também pode significar tortuoso. Como nesse versículo, o que é tortuoso será retificado. Vocês vão entender por que tortuoso, né? Porque a pessoa que começa uma vida de bênção da forma que Jacó começou meio torto, né? Meio atravessado, porque poderia ter começado a vida de bênção dele diferente, mas começou de uma forma, vamos dizer assim, que começou a vida errada. Tem um ditado que diz assim, ó, tudo que começa errado, termina errado. Não sei se você já ouviu falar. Às vezes não. Esses dias atrás, eu fui fazer um abate, agora esses dias atrás, nós estávamos fazendo o abate de uma novilha lá, daí eles derrubaram a novilha, olha que interessante. Sempre que eles derrubavam a novilha, que eu ia fazer o corte, ela ficava meio de mau jeito para fazer o corte. Daí eu dizia, pá, mas ficou ruim isso aqui, ficou meio de mau jeito. Eles diziam, não, mas isso aqui é o jeito certo de derrubar. Tá, tudo bem, fazia. Agora, por último, eles fizeram lá a derrubada da novilha, e derrubaram de uma forma, ele falou assim, pá, derrubamos errado, mas caiu do jeito certo para fazer o corte. Eu disse, não acredito. Ele falou, sempre que começa errado, termina errado, mas dessa vez foi ao contrário, ele falou. Começou errado, mas terminou certo. Então, tem coisa que às vezes, sim, pode começar errado e terminar errado, mas tem coisa que pode começar errado e terminar certo, que é o caso de Jacó. Então, como neste versículo que é tortuoso será retificado ali, né? Entendemos então o seguinte, o significado dessa mudança de Jacó a Israel é aquele que Deus torna reto, em posição a ser tortuoso e irregular. Quer dizer, ele começou a vida de uma forma totalmente tortuosa, mas que Deus, dali para frente, ia consertar. E como é que Deus faria isso, gente? Aí nós vamos ver, né? Que o Eterno resolve, através do anjo, trocar o nome dele. Aí é como eu falei, quando se troca de nome, há uma mudança também de vida. Então, por exemplo, se você fosse... por exemplo, você fosse morar nos Estados Unidos e você fosse adotar um nome americano, você sabe que você também ia mudar de vida. Não ia ser a mesma vida que no Brasil. Então, por isso que o estudo diz, né? Que Deus queria o quê? Com essa mudança, Jacó seria aquele que torna a reta em posição a ser tortuoso e irregular. Tá? Aí vocês vão ver aqui, o seguinte aqui, ó. Por que o nome dele, que eu falei para vocês, Yaakov, pode também ser tortuoso? Porque Yaakov, tem várias traduções. Você vê ali, você pesquisar até no Google, você vai ver. Jacó quer dizer aquele que segura o calcanhar. Quer dizer isso, tá? Mas isso está falando de uma tradução transliterada. Agora, no hebraico mesmo, quando fala de hebraico, né? Pois bem, no ventre de Rebeca havia 2 irmãos gêmeos, Esaú veio a nascer primeiro e Jacó veio segurando o calcanhar de Esaú, por isso que Jacó significa aquele que segura o calcanhar, tá? De Esaú. Logo em seguida, para entendermos todo o contexto, primeiro vamos ao significado dos nomes em hebraico. Esaú é save, né? Significa o quê? Vermelho e peludo, tá ali a tradução, né, do hebraico, tá? Jacó e Yaakov vem da raiz Kov, porque Yaakov, né? Kov significa o quê? Torto. Aí você vai pesquisar no hebraico, eu pesquisei em várias fontes, torto. Mas por que Deus coloca a palavra torto no nome de Jacó? Aí a gente tem que entender que o Eterno sabia da história que Jacó ia viver. A vida dele começou meio atrapalhada, meio de uma forma errada. Eu até disse, Deus poderia ter feito diferente, Deus poderia ter feito Jacó nascer primeiro, aí ia dar tudo certo, mas não, o Eterno traça caminhos, e até é bíblico isso, que a gente às vezes não compreende, né? Às vezes a gente fica pensando, mas por que teve que acontecer? Por que teve que ir para ele por esse caminho? Por quê? Então, coisas que a gente vai entender que o Eterno, os planos do Eterno, né?
Bom, eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa aqui. Ainda não? Ninguém quer comentar nada? Depois nós vamos ter uns textos, tá? Eu sei que vocês são tudo assim, já fisgados, né? Mas faz parte, né? Então, em Eclesiastes 7, eu queria que alguém lesse ali, por favor. Tem uma passagem que é muito interessante, que o escritor, ele escreve, tá? Que é para a gente compreender, por exemplo, algumas situações, até na vida da gente, mas, pá, por exemplo, começa um casamento, ó, às vezes a pessoa começa um casamento, só um pouquinho, tá? Mas esse casamento já começou errado. É muita briga, muita discórdia, muita briga com sogra, sogro, começou tudo errado, daí você diz assim, o que é isso, meu Deus do céu? Tudo errado, eu não sei o que está acontecendo, né? Aí você vai trabalhar, dá tudo errado no serviço, e você não consegue prosperar, mas lá no serviço às vezes não gosta do teu trabalho, às vezes você não gosta daquele lugar, não gosta daquelas pessoas que estão ali, aí você vem na congregação, tem problema com os irmãos, aí está tudo errado, aí, recém-casado, né? Aí nasce o primeiro filho, nasce doente, olha, vem tudo atrapalhado, e você pensa, o que é isso, meu Deus do céu? Tem gente que até vai dizer assim, onde foi que eu errei, né? Como diz o cara aquele. O começo, às vezes, gente, de algumas pessoas, da vida de algumas pessoas, ela começa assim. Para depois, o Eterno trabalhar. Porque o que o Eterno quer, por exemplo, a gente começar tudo errado? Porque às vezes a gente precisa de uma experiência. E essa experiência de vida vai fazer você amadurecer, vai fazer você, lá na frente, você brilhar mais, você saber dar conselho para os outros. Quando você vê alguém passando por uma situação parecida, você vai saber o que dizer para a pessoa. Não é assim? Porque você passou por aquilo ali. Não tem como você dar um conselho, por exemplo, para alguém, se você nunca viveu aquela situação. Então você vive aquela situação, você veja aonde você errou, você tem ótica, olha para trás. Por isso que o profeta fala isso aí. Lê para nós, por favor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Eu não sei se vocês compreenderam o que o profeta está ensinando. Ele está dizendo o seguinte, atenta. O que é atentar para a obra de Deus? Atenta para... Presta atenção no que o Eterno quer. Presta atenção naquilo que Ele faz. Porque, às vezes, né, a gente não presta atenção, a gente não consegue, no começo, pelo menos, a gente não consegue. Tá? Porque quem é que pode endireitar aquilo que Deus fez torto? Quem, irmãos? Só Ele mesmo, né? Mas ninguém. Alguém pode endireitar o que Deus torceu? Não. Mas Ele pode. Ele consegue. Tanto que o profeta diz assim, no dia da tua prosperidade, você está de bem, está ganhando bem, tua vida está boa, a família está legal, está tudo bonito. Faz o quê? Ali fala goza o bem, quer dizer, te alegra. Fica feliz. É isso aí, beleza. Né? Graças a Deus está tudo certo. Mas no dia da adversidade, o que tem muita gente que faz? No dia das provas, dificuldade, por exemplo, Jacó. Todas as provas, todas as lutas que Jacó passou. O que vocês acham que passou pela cabeça de Jacó? Eu entendo o seguinte, eu penso o seguinte, eu acredito, até tem uns filmes que eles fazem aí, interessante, que Jacó se pergunta assim, até quando, né, eu vou ficar com esse remorso de ter enganado meu irmão, até quando a minha vida vai ficar desse jeito, até quando, né, será que Deus esqueceu de mim, aqui tanto sofrimento aqui na casa de Labão? Então ele diz, no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em posição àquele, quer dizer, Deus fez o dia bom e o dia ruim. Deus fez tudo. Para que o homem faça o quê? Não descubra o quê? O que há de vir depois dele. Vocês sabem como é que vai ser o dia de amanhã? Por exemplo, vamos pensar, hoje como é que eu estou hoje? Eu estou bem financeiramente, estou bem no casamento, estou bem na minha vida espiritual. Mas e o dia de amanhã, você sabe? Não, né? Mas e o dia de ontem, você sabe como que foi? Sei, porque eu vivi já. Eu não sei o dia de amanhã, mas o dia de ontem eu já sei como é que foi. Foi, para alguns vai dizer, foi terrível. Passei situações, né? Então o profeta nos aconselha, se tu está de bem, aproveita esse bem que tu está vivendo, porque
Só o Eterno pode endireitar o que ele torceu, só ele, mais ninguém. Se a minha vida começou errado, quem sabe daqui para frente agora ele tem uma coisa boa para mim e eu não sei, né? Então ele diz, para que o homem não descubra o que vai vir depois. A gente não sabe o que vai vir depois, só Deus que sabe, só ele que sabe. Mas Jacó, aí nós vamos entrar na paraxá, Jacó quando ele foi encontrar o irmão, ele sabia o que ele ia encontrar lá? Não, ele estava apavorado, é o que a paraxá apresenta aqui. Apavorado, Jacó estava apavorado, ele não sabia. Ele dizia, quem sabe ele vai vir aqui, vai matar todo mundo, vai matar eu, vai matar minhas mulheres, vai matar meus filhos, vai matar... E ele não sabia, aí você pode até dizer assim, será que Jacó não confiava em Deus? Confiava, ele até chegou a dizer, nós vamos ver aqui, ele falou com o Eterno, mas o Senhor não falou que é para mim sair de lá e vir para cá que ia me fazer o bem? Como é que agora, de repente, eu dou de cara com Esaú? Vocês acham que ele entendia? Vou sair daqui, vou dar de cara com Esaú? Claro que ele nunca imaginava que ele ia fazer, que ia acontecer isso, mas aconteceu. Né? E ele tinha medo de Esaú, não porque ele era covarde ou porque ele não poderia, de repente, encarar Esaú, não, mas porque ele sabia, se eu me encarar Esaú, eu vou ter que matá-lo. E eu sei que ele vai me matar. Então, é complicado, né? Então, não tinha medo de Esaú, mas a palavra usa, a Torá usa o medo, usa o termo como se ele tivesse com medo, mas na verdade ele era um temor do que poderia acontecer, entenderam? Temor do que pode acontecer. Vamos ver o texto ali. Gênesis 38. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus do meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-se a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que todas as fidelidades que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o tempo, porventura, não venha, e me firá, e a mãe com os filhos não venha, e me firá, e a mãe com meus filhos. Olha só, ele falou, porque eu temo. Mas ele teme porque ele tinha medo de Esaú? Não, porque porventura ele vai chegar e vai fazer o quê? Vai matar, vai ferir a mãe, as mulheres com os filhos. Então o temor dele não era por ele, mas pela família dele, entenderam como é que é? Ele temia o que Esaú poderia fazer com a família dele. E aí, vocês imaginam, se alguém pensar assim de uma pessoa, porque ele sabia que a pessoa não era lá muito fácil, né? Não era flor que se cheirasse. Tanto que a paraxá de hoje, a paraxá não, a Haftará, até estava falando acho que era fugiu agora o nome hebraico teu é, ali oh meu Deus do céu, Vilmar, Levi, isso. Nós estávamos conversando na mesa, dizendo, na verdade Jacó, ele tinha medo, né, do que ele poderia fazer contra a família dele, né, porque Jacó sabia quem era Esaú, e a própria Haftará disse que Deus vai fazer o que com a descendência de Esaú? Vai riscar, vai apagar. Tal, a Haftará falou que a casa de Jacó era... Ele fala que a casa de Jacó era o quê? Não lembro agora. A casa de José era fogo e a casa de Esaú era o quê? Palha, restolho. Aí ele até diz assim, o profeta até diz assim, Deus fala na boca do profeta, que não haverá nenhum mais descendente de Esaú. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que Deus não quer mais que no futuro não exista descendência de Esaú? Então, é igual os amalequitas, né? Até nessa própria paraxá, quando fala da descendência de Esaú, parece que aparece Amaleque também ali, não sei se vocês perceberam ali, aparece Amaleque também, né? Então, aí você percebe assim, o Eterno diz que vai riscar até o nome de Esaú da face da terra.
O nome de Esaú significa a descendência dele, né? Ou seja, a Bíblia não fala que o mal será tirado, será arriscado. É isso aí, gente. Então não adianta a gente dizer assim, mas Jacó errou com Esaú. Sim, em parte Jacó até errou com Esaú, a gente vai ter que confessar. Tanto que Jacó tinha, como é que diz aquele ditado? Jacó tinha peso na consciência. A gente vai ver nessa paraxá, ele tinha peso na consciência. Por quê? Porque ele pegou e disse assim, bom, eu acho que eu vou mandar um cara na frente, né? E ele vai levar uns presentes lá. Quem sabe eu consigo apaziguar ele, quem sabe eu consigo ganhar ele. Depois ele atravessa para o outro lado do rio lá e chega lá e ele encontra aquele anjo. Aí nós vamos ver depois essa história, né? O que aconteceu. Vamos ver esse texto aí de Samuel. É só para a gente dar uma analisada, tá? Vocês conhecem esse texto aí, mas é só para a gente conjecturar, a gente imaginar, por exemplo, que algo errado que uma pessoa faz, né? Muita gente condena, mas às vezes o Eterno, ele pode mudar aquilo ali. Então a gente pode dizer, Jacó errou muito, mas por que o Eterno já queria Jacó como o homem da bênção? Porque nós vimos que a palavra Jacó vem da raiz Yachar, que quer dizer tudo aquilo, temente a Deus, né? Que nós vimos ali, um homem de fé, um homem da Torá, enfim, né? Um homem que tinha muitos predicados. Vamos ver 2 Samuel, por favor. De manhã, Davi viu uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram a lutarem contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Hitita. Tá, se eu perguntasse para vocês aqui, para os irmãos, essa atitude de Davi, de mandar pôr Urias na linha de frente, vocês aprovam ou desaprovam? Aí você vai dizer assim, nossa, mas o rei Davi... Por que ele fez isso? Você sabe que o rei Davi se envolveu com a mulher de Urias, não foi? Ele se envolveu com a mulher de Urias. E daí o que aconteceu? O rei Davi, quando Urias voltou da batalha, o rei Davi tentou fazer de tudo com que Urias fosse para casa com ela, para tentar cobrir cobrir o problema com os panos, né? Mas não dava certo, Urias não queria ir, Urias queria ficar lá perto, porque Urias queria voltar para a batalha. Urias era um bom soldado, aliás, um ótimo soldado, né? Quando Davi viu assim, não tem jeito mesmo, tá, volta para a batalha lá, e ele deu uma ordem para o general lá que botasse ele na frente, porque o que ele queria, na verdade, era que Urias fosse ferido e morresse. Por quê? Não, porque veja bem, irmãos, porque ele já tinha feito o que fez, né? Então, para cobrir, sabe aquele negócio, quando a gente deixa pontas soltas? Ele tinha deixado pontas soltas, o único jeito era matar esse homem, e daí ele pegava a mulher do cara e aí ninguém poderia falar nada, porque todo mundo dizia assim, não, ele ficou com a mulher do cara porque o cara morreu, mas não, isso já aconteceu antes. Então, aí eu pergunto para vocês, essa atitude do rei Davi e a atitude de Jacó, qual foi mais grave? Para vocês, do ponto de vista de vocês. O Jacó enganou o irmão, aliás, enganou o pai, né? E tirou a bênção do irmão. Davi mandou colocar o cara na frente da linha de frente para ser ferido e morto. Qual é mais grave para vocês? De Davi? Eu sei, eu estou perguntando isso por quê? Porque cada um vai ter a sua opinião. Talvez todos vão ter a mesma, né? Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Veja bem, mesmo Jacó tendo enganado o pai, tendo feito o que fez, ainda Deus continuou abençoando Jacó, e Jacó continuou sendo o dono da bênção. Mesmo Davi tendo feito o que fez, o Eterno disse para Davi assim, não, Davi. Quando Davi falou que se arrependeu, que falaram lá, o homem que fez essa tal coisa, que pegou a ovelhinha de alguém, tinha uma só, né? Ele tinha muitas ovelhinhas, era dele mesmo que o profeta estava falando, né? Ele disse, não, esse homem tem que morrer, é digno de morte. Aí o profeta disse, foi Natan, né? Ele disse, esse homem é você mesmo, Davi. Ele disse, ai, meu Deus,
pequei contra o Eterno. Aí o profeta diz, não, Deus já te perdoou. Mas a espada não se afastará da tua casa. Quer dizer, aí Deus perdoou um pecado tão grave como esse, mas você sabia que por causa disso o reino de Davi teve muitos problemas? Aí, gente que ficou contra Davi, teve gente que não queria saber mais de Davi como rei. Depois o próprio filho tentou tomar o reino dele, e o outro irmão violentou a própria irmã, e aí a vida de Davi virou, coitado, né? O resto da vida dele foi... depois aconteceu aquilo com as mulheres de Davi lá na frente. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Os fins não justificam os meios, mas o que está valendo, na verdade, é o quê? É os planos de Deus. A gente até diz assim, puxa vida, depois que ele casa com Batseba, né? Ele tem um filho chamado, o primeiro filho nasceu e morreu, né? O segundo filho, que foi Salomão, nasceu e se tornou um grande rei, até um homem importante para Israel, porque ele foi aquele responsável pela construção do Beit HaMikdash, né? E ele, olha, mas mesmo assim, eu estou mostrando isso só para vocês verem assim, aconteceu uma história bem complicada com Davi, né? Por exemplo, a história, hoje na Haftarah falou, na Haftarah não, na Brit Hadashah, até eu falei para o Shamashó, vamos trocar, nós ia ler Mateus, né, 1, né, que estava no roteiro, vamos trocar Mateus 1 por Atos capítulo 7, que o Rabino Shai colocou no grupo aqui, sugerindo que lesse essa Haftarah. E aí, nessa Haftarah falava assim, falava de Jacó, né, das bênçãos, das promessas de Deus para Jacó e para Isaac, Jacó, né, as promessas do Eterno e tal, para Abraão, Isaac e Jacó, né, e depois falou assim, quando chegou em José, falou, os irmãos de José tiveram inveja de José e venderam ele para o Egito. Não foi assim que falou ali o texto? Aí você fica pensando assim, nossa, coitado de José, o que ele fez de errado, né? Para passar por aquilo que ele passou, ser vendido para ir para o Egito, né? E depois o desfecho da história é que aqueles que tiverem inveja de José tiveram que se dobrar diante de José. Vocês sabem, né? Por isso que eu falo, né? Não tenhas inveja de ninguém, né? Nem do ímpio, a Bíblia fala, não tenhas inveja do ímpio que prospera no seu caminho. Nem do ímpio pode ter inveja, imagina a inveja do irmão. Então a gente tem que cuidar com esse sentimento. Eu falei esses dias atrás, ele é doentio, né? Apodrece os ossos, lembram? E não é só isso, e o Eterno também pode se voltar contra mim, como ele se voltou, fez com que os irmãos de José, lá na frente, até se curvassem diante de José, sem saber que era José. Então, olha só, irmão, agora Israel ou Israel? Por que eu coloquei isso aqui? Só para a gente entender o seguinte, que vai falar hoje da troca do nome de Jacó para Israel. Então, aí você vai ver que Yaakov, né? A palavra Yaakov significa torto, que eu falei para vocês, né? Yaakov pode ser também levado para o lado de tortuoso, mas não é que ele era torto, mas é que começou tudo fora do contexto, a vida dele, né? Já Israel, irmãos, já tem outro significado. Aí Deus troca o nome dele, Israel, que significa o quê? Aquele que luta com Deus ou aquele que também persevera com Deus, ou Deus luta. Vindo do hebraico, lisrota, a palavra lisrota é lutar. Tá? Esforça-se, ele, Deus, um nome dado a Jacó após a sua luta com o anjo, ou o próprio Deus, né? O que torna o nome do povo de Israel e da nação. Agora, se Jacó e Yaakov pode significar tortuoso, Israel não tem nada a ver com isso. Israel é o quê? Ou aquele que luta com Deus, né, e persevera, é claro, né? Ou aquele que persevera. Ou seja, Jacó passou por tanta coisa e ele foi vencedor de tudo que ele passou. Mas teve erros que ele cometeu? Teve. Mas Deus, o Eterno, o levanta de uma forma, que essa paraxá vai mostrar, o levanta de uma forma, mesmo ele tendo medo de Esaú, mesmo tudo isso acontecendo, a gente vai ver que Jacó consegue o que ele queria tanto, que era o quê? A reconciliação. Consegue. Aí a paraxá fala que daí eram 2 acampamentos, 2 grandes rebanhos, né? Eles não conseguiram viver juntos. Aí o que eles fizeram? Cada um foi para um lado, que era muito animal, até nós vimos de manhã aqui, lemos de manhã que eram muitos animais, não era possível tudo aquilo de animal num pasto só, então eles tiveram que
Mas Jacó conseguiu a vitória dele, e Jacó recebe o nome dele. Mas antes dele receber o nome, tá? Depois eu quero falar sobre esse assunto aí. Ó, mudar de nome, gente, pode significar o seguinte: alterar oficialmente a sua identificação civil, como eu falei, que você pode ir lá no cartório, pode trocar se você quiser, né? O que envolve uma ruptura simbólica com o passado e a afirmação de uma nova identidade. O propósito dessa mudança varia amplamente, impulsionado por razões pessoais, sociais ou legais. Não importa. Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, o que Deus estava querendo dizer com isso? Agora tu vai ter uma nova vida. Não é mais aquela vida que tu tinha lá. A vida de Jacó, eu não sei, né? Se a gente fosse estudar, por exemplo, tudo que ele passou na casa de Labão, e depois também, o que ele passou, por exemplo, com as esposas. Você sabe que as esposas, né, era uma luta com as esposas. Uma dizia, mas eu não quero ter filho, eu não sou Deus, e a outra era muito filho, a outra era filho demais. E ele ficava apavorado com aquela briga entre as irmãs, e aí, sabe, aí o sogro, e aí, né, aquela vida corrida, aí vai lá trabalhar no campo e posa até com as ovelhas, né? Hoje a gente dorme na nossa casinha de boa lá, né? Até um arzinho condicionado ligado, de boa. Ele pousava lá junto com as ovelhas, no cheiro bom, né? Que sabe que pousar no campo tem um cheiro bom, né? Fala. Ele era um bom esposo, né, Jacó? Porque tinha 2 esposas e 2 concubinas, e todas desejavam ele, né? Sinal que ele não era um cara, como é que dizia, de se jogar fora, como diz a turma aí, né? As mulheres gostavam dele, porque ele era um bom homem, né? Então, elas brigavam pela atenção dele. Se vocês lerem a história, vocês vão ver, elas brigavam pela atenção dele. Agora, por exemplo, um homem com uma mulher, às vezes ela já discute com o marido, quer atenção, imagina tudo aquilo de mulher, não tem como. Isso aí não... Olha, aquela época era diferente da época de hoje. Até dias atrás estava conversando com os visitantes que estavam ali em casa. Eu disse para eles, hoje até Israel, até a própria poligamia foi até abolida. Teve uma época da história de Israel que os rabinos aboliram a poligamia. Por quê? Porque a poligamia traía muitos problemas. Imagina, né? Muitos problemas, né? De todas as naturezas, né? Então, vamos ver Gênesis 47. Aí vai falar quantos anos viveu Jacó. Pode ler, não precisa vocês terem medo não, tá? E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Eu estava lendo aqui nessa mesma paraxá que o tempo de vida de Isaac foi 180, parece. Tá nessa... Não, 180, está aqui. Eu li aqui, só que falta eu ter lido errado, né? Deixa eu achar aqui. Se alguém achar primeiro. Está bem no finalzinho, né? Foi bem no finalzinho, né? Aqui, ó. Foram os dias 35, 28. Foram os dias de Isaac 180 anos. 175, acho que foi Abraão, né? Acho que Abraão, Abraham, 175. Isaac viveu 180 e Jacó viveu 147. Aí você diz assim, não, é bastante tempo, né? Bastante tempo de vida, não é pouco, né? É bastante tempo. A gente vive aí, por exemplo, chega nos 70 anos aí, já estamos meio cansados já, né? Eu acho que se aposenta com 60 e... O homem, né? 65? Acho que né? 65. A mulher, quanto? 60? Hã? 3? 63. Há um tempo atrás era 60, agora mudou, né? Então, as pessoas estão se aposentando hoje aí, 63, 65. Aí, claro, tem gente que tem bastante saúde e consegue ainda dar uma sequência de trabalho, mas tem gente que já não consegue mais, já começa a vir as artrite, né? As tendinite, todos os ites vão aparecendo, né? Tá ali a massagista ali que sabe, né? Tem it para tudo quanto é lado, né? E a pessoa começa a ficar meio, os mais idosos, né? Começa a ficar, que dor aqui, que dor ali, já não é fácil. Então, Jacó vivendo tudo isso aí, é porque naquela época o tempo de vida era um pouquinho mais prolongado, porque eu acho que, até acho, por exemplo, que a saúde era diferente também, não era igual, tá?
Eu quero dizer o que com isso? Todo o tempo de vida que Jacó viveu não foi tudo problema. No começo foi. É aquilo que a gente falou. No começo foi tortuoso, foi complicado. Tá? Ele teve que resolver o problema com o irmão. Para quê? Para ele viver em paz. Porque quando ele se acertou com o irmão que ele foi... parece que ele ainda ajudou a enterrar o pai, né? Não sei se eu estou enganado. Foi, né? Parece que ajudou a enterrar o pai. Então ele foi... A mãe já não estava mais, né? Então ele foi lá, parece que ajudou a enterrar o pai, junto com o irmão dele, né? Eu acho que até Ismael também apareceu lá, se não me falha a memória, parece que estava no texto, não lembro agora. Mas tudo bem. Ismael era também parente, né? Ismael era filho de Abraão, era tio deles, né? Tio. Tio. Então, Jacó viveu também, aí depois o restante... Aí a Torá diz assim, ó, Jacó viveu na terra do Egito quantos anos? 17. Vocês acham que o tempo que ele viveu lá no Egito foi de tribulação? Claro que não. Ele viveu tempos maravilhosos do lado de José, né? Tempos de glória, vamos dizer assim, né? E José lá, o governador do Egito, estava de boa, estava tudo certo, tudo perfeito. Então aquele começo de vida todo errado que ele teve ali, né? Com a família, com o irmão, com o sogro, aquilo tudo que ele viveu no começo ali, ficou para trás. Ele começou a viver dali para frente no Egito com José, aos 17 anos. Alguns rabinos dizem assim, ó, por que o Eterno permitiu que ele vivesse mais 17 anos no Egito? Porque quando ele saiu de casa, ele tinha quantos anos? 17. Entenderam? Então ele perdeu um tempão de oportunidade de viver com o pai, né? Até mesmo com a mãe também, né? Perdeu um tempão de oportunidade de viver junto com eles por causa dos problemas, olha só. Tá. Em Gênesis 32, 20, agora vamos dar uma olhadinha aqui no encontro. Tá, só dar uma passadinha no encontro de Jacó com Esaú. 32, 20. Alguém lê, por favor, aí. Vamos lá. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura, ele me aceitará. Então, a preocupação de Jacó é que o irmão dele aceitasse ele. Porque imagina você, se você tem um problema, eu não sei quem tem problema com parente aqui, mas se a pessoa tem problema com parente, né? Diz o ditado aí que o problema com parente é o pior tipo de problema, né? Dizem que não sei, né? Eu não tenho problema com meus irmãos, não tenho problema com minha família, graças a Deus, né? Tudo, a gente vive em paz, a gente fala a mesma língua, a gente não tem esse... né? Não vou dizer que nunca tivemos, mas a gente não tem problemas assim, como tem pessoas que têm que nunca mais vê a face do irmão, tem até quem mata o próprio irmão, você sabe aí, né? Mas uma das coisas que Jacó fez, que eu entendo, por exemplo, que foi uma sabedoria de Jacó, foi aplacar a ira do irmão, fazendo o quê? Presenteando. Vocês estão vendo como é uma sabedoria isso? Aí eu pergunto a vocês, você teria coragem de fazer isso, de presentear um parente que você tem problemas, para ver se você consegue aplacar o problema, né? E olha, às vezes a gente pensa, pode ser que não resolva, né? Pode ser, né? Ele até falou assim, ó, porventura ele me aceitará, ou quem sabe, na Torá fala assim, né? Talvez, a expressão que usa aqui na Torá é talvez. Talvez ele me aceite, talvez, né? Porque quem é que tinha que perdoar quem ali? Jacó não tinha que perdoar Esaú. Esaú não fez nada para ele. Quem tinha que perdoar quem ali? Esaú que tinha que perdoar Jacó. Esaú que tinha que perdoar Jacó. Por quê? Porque Esaú tinha algo contra Jacó, que para alguns, ele, mesmo que você diga assim, ele não era uma boa pessoa, ele não era não importa. Né? Ele tinha algo contra Jacó, porque Jacó tinha feito algo contra ele. Entenderam? Se foi da vontade de Deus, se não foi da vontade do Eterno, não importa, mas Jacó tinha feito algo contra ele, e ele tinha que conquistar o irmão dele. Fala, que vai adiante de mim, depois verei a sua face. Porventura ele me aceite, talvez ele me aceite, não sei. Né? Eu acho que Jacó tinha uma certa dúvida, mas Jacó queria a reconciliação, é isso que nós estávamos vendo ali, né? Agora no 33, vamos lá, 33.
nós já estudamos sobre isso, mas eu quero depois chegar num ponto que vocês vão ver. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui, não precisa responder. Se você, por exemplo, porventura você fez alguma coisa que chateou um irmão, parente da família, estou falando, né? Ou aqui dentro também na comunidade. Você teria coragem de se humilhar ao ponto de Jacó, como Jacó fez? Hã? Se inclinar 7 vezes como um ato de humilhação, um ato de pedido de desculpa, um ato de... E às vezes a gente não tem, o orgulho não deixa a gente fazer nada. Vocês entenderam? Então aí eu penso assim, isso aqui é uma aula para nós. Uma aula. É uma aula. Olha, não é fácil fazer isso aqui que ele fez aqui. É difícil. Tá? Ele poderia dizer assim, mas o Eterno queria que eu fosse o abençoado, né? Mas o Eterno, eu sou aquele que Deus escolheu. Ele poderia ter dito, não poderia? Eu sou aquele que o Eterno escolheu. Por que eu tenho que me inclinar? Por que eu tenho que me humilhar? Porque essa inclinação que está falando aqui é uma humilhação, tá? Primeiro ele dá presentes. Depois ele se inclina, se humilha. Aí eu pergunto para os irmãos, temos que aprender muita coisa com Jacó? Temos que aprender. Embora que Jacó tenha cometido erros, como qualquer um de nós pode cometer, ou até piores, como eu mostrei o caso de Davi, perguntei qual foi que foi pior, né? Davi, quando ele cometeu aqueles erros, ele disse, nossa, pequei contra o Senhor. Mas Davi teve que pagar as consequências, né? Há quem diga, na semana passada nós falamos que Jacó também pagou as consequências, não lembra que nós falamos semana passada aqui? Porque ele foi enganado 10 vezes, né? Há quem diga que Jacó também pagou também o que ele fez. Há quem diga isso. Alguém pode dizer, será que procede? Porque se ele enganou o pai uma vez e foi enganado 10, significa que quando você faz alguma coisa de ruim, pode vir dobrado, triplicado, quadruplicado, né? E etc, 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 aquela situação para a vida da gente. Por isso que eu não discordo totalmente desses midrash, né? Vamos dizer assim, não discordo. Embora, gente, que a gente diga assim, que nem foi falado semana passada, mas Jacó chegou lá em Xerém íntegro, aí vocês vão entender. Veja bem, a gente para chegar a um ponto de integridade, né, a gente precisa manter o quê? O que a gente tem que manter? Tudo que a gente aprendeu. É um ponto de integridade. Então, por exemplo, você saiu daqui, foi morar lá nos Estados Unidos, no meio dos goi, trabalhar com os goi, né? E lá você não tinha onde congregar, porque você foi para um lugar onde não tem nem sinagoga. É só um exemplo, tá? Aí, depois de 20 anos, você volta para o Brasil. Aí você chega aqui íntegro. O que significa isso? Que eu vivi toda a minha vida no meio de coisas erradas, mas aquilo não me contaminou. Tudo que eu aprendi da Torá, tudo que eu aprendi dos meus pais, eu mantive na minha vida, e é isso que a Torá vai dizer sobre Jacó, tá? Mas vamos lá. Lançou-se no pescoço e chorou. Aí diz que choraram, né? Beijou e choraram. Aí alguém até diz assim, mas esse choro aí, não. Esse choro ali foi um choro de reconciliação, tá? Não tem nada a ver assim, tipo assim... Como é que eu vou dizer para vocês? Até porque também Esaú convida, né? Jacó aparece para ficar junto, não foi? Fica conosco aqui e tal. Jacó recusou. Não. Eu prefiro ir para um outro lado. Aí depois lá eles se encontraram na casa do pai, né? Essa é a história, o desfecho da história. Bom, agora é o seguinte, irmãos. Por que eu fiz isso? Eu fiz, botei lá o reencontro de Jacó e Esaú e tal, mas antes dele ter o encontro com Esaú, vocês sabem que Jacó, antes disso, quando ele soube, o Esaú está vindo, o que Jacó fez? Jacó mandou ele seguir, e Jacó atravessou o rio Laboque, acho que era Laboque, né? E foi para um outro lado da ilha, foi do rio, né? Foi lá para o outro lado do rio. O que ele foi fazer lá, né? Desesperado, meu Deus, e agora? Foi orar. Uns dizem que ele foi orar, outros dizem que ele foi lá falar com o Eterno, né? O que ele foi fazer lá, né?
Então, o que aconteceu? Chegou lá, ele foi orar, o anjo ataca ele. Porque é uma coisa muito estranha, irmãos, você sonhar com um anjo te atacando. Porque um anjo, na verdade, o que ele tem que fazer? Seria te proteger? Te ajudar? Seria te consolar? Mas o caso de Jacó, não, o anjo ataca ele. Olha que interessante, né? Aí diz o anjo de Esaú, aí fala, o anjo de Esaú, por isso que fala, até essa passagem aqui, esse negócio aqui, tá? São narrativas judaicas, alguém vai dizer assim, mas faz sentido ou não faz sentido? Bom, não sei, eu só vou passar para vocês as narrativas judaicas, tá? E por que eles dizem isso? Para a gente entender talvez o ataque do anjo, né, para cima de Jacó. Porque qual era a finalidade do anjo? Atacar Jacó. Tanto que no final da luta, o que o anjo faz? Fere a coxa de Jacó. Por quê? Se ele já tinha terminado, já tinha acabado a luta, né? Feriu a coxa de Jacó. Bom, para escapar. Vocês acham que o anjo não podia escapar a hora que ele quisesse? O que vocês acham? Hã? Podia ou não podia? Pois é. Então, tem toda uma, como é que eu vou dizer para vocês? Tem todo um enredo em cima disso aí, né? Para a gente entender o seguinte, que às vezes nós precisamos lutar por alguma coisa que a gente quer conquistar. Tem que lutar por aquilo. Hã? E às vezes até sendo ferido por aquilo que a gente luta para receber. Então, diz ali, o anjo de Esaú, uma interpretação comum nos Midrashim é o seguinte, comentários, narrativas judaicas sustentam que a figura do anjo era da guarda de Esaú, o irmão de Jacó. A luta de Jacó com este anjo simboliza o conflito contínuo, a superação das dificuldades com seu irmão, antes do seu reencontro iminente. Quer dizer, quando ele chega para encontrar Jacó, ele manda presente, se inclina, mas antes disso, ele teve uma luta com o anjo lá, tá? Porque ele estava pedindo para o Eterno, e agora, Senhor, o que eu faço? O Senhor envia o anjo. Aí diz os Midrashim que era o anjo de Esaú. Ou seja, e tem um outro detalhe também que os rabinos dizem, se é verdade ou se não é verdade, na Torá não diz, tá? Eu estou falando para vocês que os rabinos dizem, que esse anjo, na verdade, tinha até o rosto de Esaú, é o que os rabinos falam. É como se Jacó já lutasse com Esaú antecipadamente, e Deus desse a vitória para ele entender, eu vou ter vitória. Né? Eu vou ter vitória. Eu vou ficar meio, né, o Eterno vai me dar a vitória. Isso é os Midrash, tá? Não estou dizendo o que está escrito aqui na Torá, tá? É só para a gente entender uma coisa lá na frente. Alguns rabinos e tradições midrashicas dizem que o anjo com que Jacó lutou tinha o rosto de Esaú. Eles dizem isso, para simbolizar que a luta de Jacó não era apenas física, mas também era um confronto espiritual. Então, por exemplo, Jacó sabia de tudo que ele tinha passado. Então, espiritualmente, ele também se confrontava. Por que eu fiz isso? Por que aconteceu isso? Né? Confronto espiritual e psicológico, com a ausência, e o anjo da guarda do seu irmão Esaú. Então, Jacó foi para lá para orar. Ele falou, faz sentido. Né? Ele foi para lá, pedir a misericórdia do Eterno. Senhor, né? Eu vou me encontrar com meu irmão e tal. Eu até estava lendo uns midrash diferentes hoje que eu não vou comentar aqui. Né? Não vai fazer parte do estudo aqui. Aí diz assim, aí ele luta com o anjo e diz assim, não te deixarei ir a menos que me abençoes, a menos que tu me dê a benção. Um tempo atrás a gente falou sobre isso aqui, acho que eu não lembro se eu cheguei a falar, mas ele já tinha ganhado uma benção, não tinha? De quem? De seu pai. Aí alguém pode dizer assim, mas que homem mais ganancioso por bênção? Alguém pode dizer assim, vocês gostam de bênção ou não? Quanto mais bênção, melhor, né? Quanto mais brahá você pede, claro que tem o merecimento também, né? Então ele queria a bênção, uma bênção de transformação, gente, uma bênção de perdão. Ele queria se sentir bem, porque Jacó estava angustiado, ele queria uma bênção de garantia, né? Recebendo em troca também aí um novo nome. Eu acho que quando o anjo deu um novo nome para Jacó, é como se ele estivesse confirmando, tu vai ser vitorioso. Né? Pode ficar tranquilo, tu vai ser vitorioso. Então, um novo nome que significa o quê? Aquele que luta com Deus, que prevalece. Então o anjo estava dizendo, tu vai prevalecer. Jacó, tu não vai perder, tu vai prevalecer. Teu nome será Israel. Né? Marcando então a sua mudança de caráter,
de destino. Dali para frente, Jacó já não era mais a mesma pessoa, né? Jacó, quando recebe um novo nome, Jacó já estava sendo transformado numa nova pessoa. Então, tudo começou errado, tudo começou de uma forma que alguém pode dizer assim, como é que pode começar desse jeito uma vida, né? E dali para frente, as coisas iriam ser diferentes, mas não, eu falei, mas não isenta de problemas. Até porque na próxima, eu não sei se é na próxima porção, ou já é nessa que começa, que ele vai para Xerém, né? Chega lá, até a Torá fala, usa essa palavra íntegro. Chega lá e tem um problema sério, não tem? Lembram do problema? Quem é que lembra? Pois é. Ó, vamos ler ali, Gênesis 33. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, ó cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. Vocês percebem que na língua portuguesa, ali diz que Jacó chegou em Salém salvo. Ali na Bíblia, você tem uma Bíblia comum aí, uma Bíblia da Torá, né? Você tem alguma Bíblia comum aí também? Ó, na Bíblia na Torá, em 33, verso, aqui na verdade na Bíblia às vezes os versículos eles não dão certo, né? Mas aqui, ó, 33 e o verso é o 18? É o 8, 18? Não, eu já estou no 34, não vai mesmo. Tá, deixa eu achar aqui. 33. 18. E veio Jacó, aqui fala, integrou a cidade de Xerém, que está na terra de Canaã, na sua vida, na sua vinda, né, de Padã-Arã, e acampou-se em frente à cidade. Então, quando a Torá fala que ele chegou íntegro, irmãos, até tem um comentário no rodapé aqui, que essa integridade, né, pode se referir, por exemplo, que tudo que ele passou na casa de Labão, ele continuou sendo aquele Jacó que saiu da casa de Isaac. Íntegro, porque a palavra íntegro é inteiro. Tá? Se você pesquisar lá, a palavra íntegro é inteiro. É como se alguém se envolvesse com uma pessoa totalmente errada, mas ele não se deixasse se envolver por aquela pessoa. Não, tem pessoas, eu já conheci, tá? Que anda com uma pessoa toda de atravessado e quando vê está fazendo igual. Eu já conheci muita pessoa assim, mas já conheci pessoa que não se envolve com aquela situação. Tá? Mas quando diz que Jacó chegou salvo, outra explicação também que diz os rabinos é o seguinte, salvo, aí os rabinos que falam, tá? A Torá não fala, que ele chegou curado da ferida que o anjo tinha feito. É outra explicação rabínica. Tá? Alguém pode dizer assim, será que é assim? Bom, eu não sei se é assim, mas é importante, é interessante a gente saber as opiniões rabínicas. Por quê? Porque também eu posso ter a minha opinião. Mas essa opinião deles também são importantes. Em alguns aspectos são importantes. Por exemplo, chegou lá curado da perna, salvo. Né? Ou chegou salvo de Esaú. Vamos para um exemplo assim, né? Chegou salvo de Labão. Viveu tantos problemas que chegou salvo. Aqui fala íntegro. Então, por isso, ó, olha só. Por isso, aí diz assim, ó, de acordo com certas interpretações rabínicas, o Midrashim, os comentários, né? Jacó chegou curado de sua coxa à cidade de Siquém. De acordo com o Midrashim, tá? Em Canaã. Salvo e íntegro também, representando que ele nunca se esqueceu dos ensinamentos adquiridos na casa de seu pai, mesmo vivendo 20 anos na casa de Labão. Quer dizer, são duas explicações que faz sentido. Né? Por exemplo, será que Jacó ficou a vida inteira mancando? Não fala a Torá, né? Ela fala alguma coisa? Vocês já viram algum lugar e Jacó ficou mancando a vida toda? Ou Jacó, né? Também não fala que ele foi curado, tá? Também não fala. Eu estou falando isso por quê? Porque são comentários judaicos. Eu acho que os comentários judaicos, eles ajudam a gente a viajar um pouquinho na história, a entender um pouquinho melhor, tá? E essa integridade também pode representar isso, que ele estava inteiro, tudo que ele aprendeu na casa do pai, ele continuava. Só que ele chegou ali em Xerém, aí é que está a questão.
inteiro, íntegro, tudo certinho, bonitinho, né? Aí ele foi ali, comprou um campo, armou tenda, como nós vemos ali, fez tudo. Aí ele erigiu um altar, diz aqui no verso 20, erigiu um altar, ele denominou ali o Deus, ele, né? O Deus de Israel. E logo em seguida, diz a Torá que a Diná sai, a filha dele, né? E vai numa festa. Aí eu fico pensando assim, nossa, mas coitado de Jacó, atravessou tantos problemas, agora chegou ali, mais um. Aí, os irmãos acham que tem problemas? Tem? Eu tenho problemas, né? Eu tenho muitos problemas. Aí quando eu estudo a vida de Jacó, eu digo, mas ele tinha mais que eu, né? Tinha mais problemas do que eu. Ainda mais que ele tinha 12 filhos. Por exemplo, quantos filhos, o máximo de filhos que alguém tem aqui? Eu acho que o Pineiras é o que tem mais, não sei. Quantos filhos você tem, o Levi? 3. O Pineiras tem 3 também, né? Acho que é o máximo de filhos que tem aqui, né? Não, a minha mãe tinha 4. 5 com a minha irmã adotiva, né? Ó, ganhou, 4. Ah, ela, ó, peraí. Quantos filhos? Ixi, ganhou, pronto. Largou na frente. 8 filhos. Aí eu pergunta para ela se ela, com esses 8 filhos, claro, foi uma bênção ter os 8 filhos, com certeza ela vai dizer isso, ela não vai negar nunca, né? Mas pergunta para ela quantos problemas ela teve que atravessar por causa dos 8 filhos, né? Xiii, não precisa nem contar, né, dona Carmen? Quantos problemas atravessou por causa dos 8 filhos? Agora, quantos problemas Jacó atravessou com 12? A filhinha caçulinha, acho que era caçulinha, né? Era, né? Não era caçulinha, não, caçulinha era, acho que o caçula era Benjamim, né? É Benjamim, é. Agora não sei a posição dela de filha ali, qual é a. Nunca somei isso aí, não sei quem já somou, né? Mas a única filha mulher, vamos dizer assim, a única filha mulher da família, né? Que, por exemplo, todo pai sonha que a filha casa, que ela vai fazer um casamento, né? Que ela case, que ela tenha o seu marido, né? Tenha a sua família, principalmente que ela case, que ela nunca ande na rua aí, né? Com homens no plural, né? Mas que ela case e tenha uma vida íntegra, né? Na presença da família, na presença de Deus. É o sonho do pai. Aí, de repente, Jacó lida com uma situação dessa aqui, né? Uma situação em que a filha dele se envolve com esse jovem aqui. Aí a Torá diz que esse jovem deitou-se com ela e diz o texto, e a humilhou. Aí eu pergunto para os irmãos, por que usa a palavra humilhou? Por que, irmãos? Por que usa a palavra humilhou aqui? Será que é isso? Forçou? Alguns dizem que é, né? E também existe o fato, irmãos, de que... também existe o fato do seguinte também. Por exemplo, naquela época a cultura não é igual a hoje do Brasil. Por exemplo, no Brasil, uma jovem... né? Eu digo uma jovem do mundo, né? Ela tem relacionamento com um homem hoje, o outro homem amanhã, desculpa a expressão da palavra, né? O outro homem amanhã, depois da manhã, e assim, né? Então ela não liga para essas coisas. Mas naquela época, a jovem, principalmente a família de Jacó, né? Elas sonhavam casar, né? Ter um casamento digno e tal. De repente, o cara, né? Toma ela como mulher. E por isso que a Torá diz humilhou, porque ela não casou com ele. Ela não fez um casamento, ela não teve como é que eu vou dizer para vocês, um noivado, ela não teve uma vida antes de um relacionamento sexual, vamos dizer. Ela não teve. Então, a Torá usa o termo humilhou. E isso é uma humilhação. Uma jovem, por exemplo, para a família, né? Quando a jovem não faz um casamento digno, né? Por exemplo, alguém pode dizer assim, não, mas... hoje em dia é normal, claro, é o que as pessoas vão dizer, hoje em dia é natural, normal. Claro, aos olhos do mundo é normal, mas eu pergunto, aos olhos de Deus, aos olhos da Torá, aos olhos, né, aos olhos, como é que eu vou dizer para vocês? Aos olhos conservadores da Torá, é normal? Não, né, falaram. Ai. Vamos lá. Gênesis 35. E acho que agora nós estamos finalizando. Eu não vou me adetar muito para frente, me ater muito para frente.
Tem outros assuntos aqui, mas eu não quis me apegar. Essa passagem da Torá de Gênesis 35, tá? Vai falar depois de todo esse evento, né, com a filha de Jacó, aí Jacó, né, os irmãos dela, eles fizeram a circuncisão dos filhos de Xerém, vocês sabem da história, não quero ficar ali, né? Aí os filhos de Jacó e mais alguns, acho que eram os filhos de Jacó que foram lá, foi Levi, Simão e Levi, mas eles não foram sozinhos, né? Não, acho que aqui a Torá não... eu vi um midrash que diz que eles levaram soldados com eles, pessoas, e foram lá e fizeram, né, fizeram todo aquele estrago lá. É um midrash, eu não sei se é verdade. A Torá não fala nada sobre isso, né? Acho que não fala, né? Os dois é que, né, que fizeram o fato. Mas, depois de tudo isso, tudo que aconteceu, que eles mataram ali, diz que eles tiveram que fugir daquele lugar. Depois que eles fugiram, ali diz esse texto aqui de Gênesis aqui, o seguinte, vamos ler ali. Pode ler. Depois disse Elohim a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Elohim que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Elohim, que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho em que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, essa passagem aqui, irmãos, vai nos ensinar uma coisa muito importante, tá? Que é o seguinte: se eu passo por muitos problemas, eu tenho muitos problemas, eu quero, por exemplo, corrigir meus problemas na minha vida, eu tenho muitos problemas e eu quero fazer um pacto com o Eterno, primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é, irmãos? Um altar. Semana passada eu falei para os irmãos aqui, um altar, agora, claro, eu não estou falando de um altar físico. Jacó fez um altar físico, tá? Lá em Betel, né? Um altar que eu estou falando é você buscar o Eterno, buscar Deus, tá? Oração, pedir misericórdia, depois de tantos problemas, né? Pedir misericórdia. E uma outra coisa também, até fala ali, né? Depois que ele fugiu da face de Saul, ele fez um altar, da mesma forma que ele tinha feito lá, ele fez ali. Uma outra coisa é tirar os deuses estranhos. Isso aqui simboliza para nós tirar aquilo que está errado na nossa vida. Tem coisa errada na minha vida. Por exemplo, tem práticas na minha vida que eu ainda faço, né? Que eu deveria de tirar. Se eu quero fazer um pacto com o Eterno, eu tenho que tirar. Aí você pode dizer assim, o que está errado? Bom, eu não sei o que está errado na tua vida, né? Eu estou só imaginando, né? Pode ter um monte de coisa que eu não sei, mas você sabe o que está errado, não sabe? Então, quando Jacó disse assim, tirai todos os deuses estranhos que há no meio de vós e se purifique, o que ele quis dizer? Que para mim, para que, né, e mude as suas vestes, quer dizer, é uma mudança de vida, né? Vamos levantar, vamos até Betel, vamos fazer ali um altar, tá? Porque esse Deus é aquele que me respondeu no dia da minha angústia, quando ele estava lá na casa de Labão, quando ele estava para chegar, para conversar com Esaú, Deus respondeu para ele, não respondeu? Deus respondeu para ele. Então, já que é para mim servir o Eterno, já que eu quero que o Eterno me escute, então eu vou limpar a minha vida de tudo que está errado. Isso aqui é um ensinamento para nós, fala. Pega um microfone. Cadê o microfone? Tá ali. Um Deus estranho para mim, no meu pensamento, pode ser assim, algo que tira meu tempo a mais do que eu dedico a Deus, entendeu? Eu dedico a Deus 15 minutos de manhã, 15 minutos de meio-dia e 15 minutos de noite em oração, no Shema Israel, e uma oração já correndo, já louco para sair dali para fazer outra coisa, entendeu? Aí quando eu pego outra coisa para mim fazer, eu fico 1 hora, 2, 3, 4... Eu penso que isso aí é um Deus estranho, um Deus não é reconhecido pelo Deus de Israel. Está tomando mais o teu tempo do que tu está na presença de Deus. Pode ser
isso aí também faz sentido. Por exemplo, a gente perde muito tempo na frente de uma televisão, mas às vezes uma oração a gente vai levar 2 minutinhos, né? Pode ser. O celular a gente fica muitas horas. Claro, mas veja bem, mas não é só isso, tá? Né? Pode ser práticas na minha vida erradas também, né? Lugares que eu vou que não agradam ao Eterno, né? Coisas que eu faço na minha vida, que eu estou fazendo ainda, que eu sei que é errado, eu estou fazendo isso aqui ainda, eu tenho que mudar, né? Então, porque o que acontece, irmãos? Às vezes eu quero que o Eterno ouça minhas orações, às vezes eu quero que o Eterno aceite as minhas orações e atenda as minhas orações, mas eu também não quero fazer minha parte. Vocês entenderam como é que é? Ó, nós estamos chegando aí perto de épocas agora, de final de ano aí, que tem, nós já falamos outras vezes aqui, que tem essas festas pagãs aí, né? Então, às vezes eu não consigo tirar da minha vida uma coisa, porque é difícil mesmo, é difícil, olha. Eu até um dia estava conversando com uma pessoa, que ele disse assim para mim, bah, eu já faz não sei quanto tempo que ele estava congregando, ele disse assim, eu ainda não consegui me desvincular do ano novo, do Natal, está difícil, pá. Por quê? Tem família, tem parentes, estava conversando com um irmão ali, quando eu recém comecei a minha caminhada na comunidade, eu cheguei ainda em janta na casa de irmão, já na minha caminhada. Por quê? Chegava lá, perdi mão, feliz ano novo, feliz Natal. E por quê, irmãos? Alguém pode dizer assim, mas qual é o perigo disso? O problema e o perigo é que essas práticas não são judaicas, são romanas, não são práticas judaicas, são práticas da Torá. Daí o que acontece? É difícil se desvincular disso, é difícil. Principalmente quem já está acostumado, né? Quem já está naquela rotina. Daí a pessoa não consegue se desvincular assim. Mas se eu quero que Deus atenda as minhas orações, se eu quero que o Eterno me dê a salvação, que eu acho que é o algo mais importante, né? Então, por exemplo, a gente luta pelo quê, gente? A gente luta pelo quê aqui? Não é pela nossa salvação? Ou a gente está aqui só porque não tem para onde ir? Você tem para onde ir? Se você... não, vamos supor, se fosse para me buscar um lugar para mim, eu tinha, claro que eu tinha. Eu vou lá no centro, vou lá na praia, vou lá no... Mas eu sei que esses lugares seculares, né, eles não vão me acrescentar muita coisa, principalmente no Shabat, né? Não vão me acrescentar quase nada. Uma festinha lá de aniversário, um churrasco, né? Mas eu estou falando isso não para ferir ninguém, nem para, por exemplo, assim, querer prejudicar ninguém, mas para a gente entender que quando Jacó faz essa proposta para eles, era mudança de vida. Era mudança, vamos mudar de vida, vamos daqui para frente, porque eles entraram pela cidade de Sherem, ficaram um tempo ali, e alguns deles, até deuses daqueles povos, eles chegaram a carregar com eles, né? Estatuetas e coisas assim. Aí Jacó diz, não, vamos deixar tudo aqui embaixo dessa árvore. Aí, um carvalho, embaixo desse carvalho aqui em Siquém mesmo, vai ficar aqui em Siquém. Agora nós vamos embora, é vida nova para nós, nome novo para Jacó, né? Vida nova para Jacó, e as coisas velhas passaram, como diz a Brit Hadashah, né? As coisas velhas passaram. Fala. Então é interessante essa passagem da Torá, porque ela nos ajuda a gente ter uma mudança de vida, né? Que é importante. Tem um texto, né, que fala que é uma árvore infrutífera. Uhum. Aonde vai esses deuses, aonde vai essas coisas, entendeu? Aonde tem esse envolvimento com essas coisas, torna a pessoa infrutífera. Também. Né? Também. Torna a pessoa infrutífera. Então, é porque o fruto que está falando, o fruto que a gente conhece, biblicamente falando, é o fruto o quê? Fruto do Espírito, do Ruach HaKodesh, né? Que é o quê? A gente ter a paz, a longanimidade, a mansidão, né? O domínio próprio, o amor, a paciência, a gente produzir esses frutos, né? Queria falar alguma coisa? Hã? Porque, eu acho que esses brincos aí, pelo que a gente vê ali, talvez fossem brincos que estavam ligados a alguma divindade, né? Dali dos povos também, né? Hã? Não sei. Por exemplo, nós temos alguns brincos que são crucifixos, não sei se vocês já viram. Brincos de crucifixo. Acho que a mulher pode usar brinco, mas não usa brinco de crucifixo, né? Ou brinco de um boneco, de que tem um boneco, por exemplo,
uma imagem de algum boneco, sei lá, são coisas que, né, porque aqui não está proibindo o uso de brinco, tá? Não tem nada a ver. Até porque lá no Egito, no deserto, as mulheres usavam, né? Mas, né? É mais assim, ó, com muita cautela, né? Acho que era só isso. Não sei se alguém tem alguma coisa para comentar mais ou não. Acho que encerramos por aqui. Tem? Alguém tem que comentar alguma coisa? Sobre essa paraxá aqui, tem alguma coisa para falar mais? Não? Como eu falei, tinha mais coisas aqui, mas eu não vou me ater, porque eu acho que a gente, quando faz um estudo assim não muito grande, ele fica até mais proveitoso, né? Tá bom, gente? Então, desejo a todos um Shabbat Shalom, também a todos que nos assistiram pelo Facebook, que o Eterno abençoe a cada um.